Bom dia! Desejo um maravilhoso domingo e um restinho de final de semana incrível para você e para todos da sua família. Nesse vídeo eu trago para vocês declarações dadas pelo ministro da Economia Paulo Guedes, em que ele falou sobre os motivos pelos quais o governo demorou a conceder o auxílio emergencial. Ele falou também do novo Bolsa Família, ele falou o porquê dessa nova rodada do benefício ter sido reduzido o valor em relação ao que foi pago no ano passado. Então, pessoal, esse aqui é o canal do IEM News, um novo canal que criamos aqui com a intenção de compartilhar mais e mais notícias com vocês todos os dias. Vamos trazer notícias ao longo do dia sobre o auxílio emergencial, sobre vários outros assuntos relevantes para você. Então, eu te convido a se inscrever aqui no nosso canal e também a deixar o seu like nesse vídeo para nos dar aquela força aí, para a gente crescer o canal e trazer cada vez mais informação de qualidade e confiável para vocês, tá certo? Então, vamos lá, vamos direto ao que interessa. O ministro da Economia, Paulo Guedes, falou em um webinário realizado na última sexta-feira no canal J sobre vários assuntos envolvendo a situação econômica do país. Entre os assuntos, ele falou dos motivos pelos quais o governo demorou a conceder o auxílio emergencial e o motivo do valor dessa nova rodada do benefício ter diminuído em relação ao que foi pago no ano passado. Ou seja, primeiro as 5 parcelas de 600, depois mais 4 parcelas de 300. Ele também falou sobre o novo Bolsa Família, que será implementado aí em breve. Ele está chamando esse novo programa de Renda Brasil. Então, vamos ouvir o que o ministro da Economia disse sobre todos esses assuntos. Eu vou me despedindo aqui de vocês e eu vou deixar para vocês a entrevista completa aqui, tá certo? Muito obrigada pela atenção, tenham todos um maravilhoso domingo. Tchau, tchau! As eleições foram vencidas a nível presidencial e estadual em 2018 por uma coalizão de centro-direita, conservadores e liberais. Conservadores em costumes, liberais na economia e nas eleições agora, de nível municipal, em 2020, todos esses partidos de centro-direita tiveram aumento no número de prefeituras. E os partidos de centro-esquerda perderam bastante, né? Bastante postos, né? O próprio PMDB perdeu mais de 470 prefeituras, o PSDB, mesmo a esquerda light, perdeu também, e o PSDB perdeu também bastante, e o PT, particularmente, perdeu mais ainda, muitas prefeituras. E isso mostra que, cedo ou tarde, esse público de centro-direita, que foi a maioria nas urnas, ia chegar às lideranças no Congresso. Então, uma pauta de reformas que estava travada por uma aliança de centro-esquerda, que era um resquício de uma esquerda hegemônica durante 3 décadas, esse equilíbrio se mudou, se deslocou agora, esse centro de comando das pautas mudou agora para centro-direita. E eu gostaria de começar exatamente fazendo um enorme agradecimento ao presidente do Senado, senador Rodrigo Pacheco, presidente da Câmara de Deputados, deputado Arthur Lira, e a todo o Congresso. Eu sempre disse que o Congresso é reformista, a maioria quer fazer as reformas, e estão demonstrando isso. Você vê que, num espaço de 2 ou 3 semanas, logo após a instalação da nova liderança, justamente a pauta estava mais ou menos travada até início de fevereiro, porque havia essa disputa pelo comando do Congresso. E, uma vez decidida essa disputa, a pauta foi destravada. Nós tivemos, num breve intervalo de poucas semanas, aprovações de importantes mudanças, importantes reformas. A autonomia do Banco Central é algo que está aí há 40 anos, sonho de economistas, exatamente para despolitizar a condução da moeda, né? Para tornar o principal compromisso do Banco Central brasileiro é a manutenção do poder de compra da moeda, o valor dos salários, o valor das aposentadorias, o valor dos aluguéis, o valor da poupança. Então, essa independência do Banco Central é um ato importante, particularmente o timing, como você bem lembrou. Quem dá o timing das reformas é a política. Então, você falar, no início do nosso governo, falar da independência do Banco Central não era a hora mais importante. O mais importante naquele momento era o controle do abismo fiscal
que era a expansão dos gastos da Previdência. Então, nós tínhamos que começar pela Previdência, que era o maior de todos os gastos. No segundo ano foi o Covid, e justamente esse aumento de preços de alimentos, material de construção, fruto até, de um lado, da subida do dólar e da alta das commodities, e, de outro lado, do auxílio emergencial, que foi potente e encheu os supermercados, transferiu o poder de compra para as classes mais vulneráveis, mais baixas, e elas foram à compra nos supermercados, material de construção. E esse aumento de preços, que é setorial e transitório, é um choque de oferta, é um choque transitório de preço, nós precisamos agora sinalizar claramente que isso não vai virar um aumento permanente e generalizado de preço. Isso é um aumento setorial e transitório, não é um aumento permanente e generalizado. Como é que você sinaliza isso? Com a independência do Banco Central, com a autonomia do Banco Central. Então, de um lado vem a autonomia do Banco Central, de outro lado as reformas, você começa a controlar e desafogar, então, o câmbio desce à medida que as reformas se consolidam, vem atraindo agora as reformas, destravando a pauta, vem o gás natural, ferrovias, cabotagem, petróleo, concessões, privatizações, Eletrobras, Correios. Quando você acena com assim, o Brasil vai ser a maior fronteira de investimentos desse ano de 2021. Ninguém vai estar oferecendo tantas oportunidades de investimento quanto a economia brasileira, destravando essa pauta. Então, à medida que isso vai entrando no Congresso, vai sendo processado pelo Congresso, nós começamos a pensar em retomada sustentável do crescimento econômico. Então, eu diria que meu primeiro ponto, minha primeira observação é esse agradecimento a um Congresso reformista, com novas lideranças que estão apoiando esse destravamento da pauta de centro-direita, dessa pauta liberal na economia, particularmente no interesse da área econômica, e uma demonstração de que a democracia brasileira está funcionando plenamente. Quer dizer, a pauta andou meio travada ainda como resultado da inércia eleitoral do passado, só houve consenso ali na reforma previdenciária, que era o que todo mundo já estava relativamente atrasado, mas, na verdade, agora nós destravamos a pauta toda. E, realmente, a condução pelo senador Pacheco e pelo deputado Arthur Lira tem sido absolutamente brilhante, porque em 2 ou 3 semanas vieram a Eletrobras, Correios, independência do Banco Central, e o novo marco fiscal, que foi aprovado agora. Na próxima semana vem o gás natural. Então, realmente, o horizonte de investimentos começa a ser algo bem mais próximo e bem mais palpável. Então, minha primeira observação é essa: o agradecimento ao Congresso e a celebração desse novo marco fiscal, essa âncora fiscal, que, e eu quero dar esse esclarecimento, é importante, Fábio, porque tem muito, particularmente do ponto de vista de oposição, tem muita distorção, muita narrativa que não condiz com os fatos. Por exemplo, não querem dar o auxílio emergencial, estão tirando, estão fazendo aí uma chantagem, só entrega o auxílio emergencial se tiver essa pauta fiscal, que nós não sabemos exatamente qual é. Isso é falso. Primeiro, você não pode dar recursos para o auxílio emergencial sem uma autorização explícita de uma emenda constitucional. Nós estamos num vácuo jurídico, porque o estado de calamidade pública se extinguiu em 31 de dezembro. Então, o auxílio emergencial não saiu até hoje, não é porque a economia não quisesse, ou o presidente Bolsonaro não quisesse, é de volta aquele problema que nós conversamos, que é quem dá o timing das reformas é a política. A política estava travada. Havia uma disputa pela presidência da Câmara, havia uma disputa pela presidência do Senado. Nós, praticamente em outubro, com o primeiro turno das eleições municipais, depois novembro, nós praticamente desligamos o relógio, né? Entramos na pauta de disputa política, e no dia 2 de fevereiro, assim que foram designadas as 2 lideranças do Congresso, as 2 presidências do Congresso, na Câmara e no Senado, nós imediatamente entramos em contato com o Pacheco, com o Lira,
e começamos as conversas, com muita ajuda também do Geraldo Ramos, que é o coordenador político, e as conversas foram extremamente construtivas. Quer dizer, os poderes são independentes, tanto que não foi aprovado 100% do que a gente pediu. Os poderes são independentes, tem coisas que eles concordam, tem coisas que não, mas são harmônicos, não há uma disputa. Ninguém está fazendo política subindo em cadáveres, que é a expressão que eu uso sempre. Sido desde o início. A política é que comanda o jogo. Não é? A reforma da Previdência, não foi, eu queria um sistema de capitalização, eu queria acabar com os encargos trabalhistas. Nós tínhamos feito um projeto bem mais ambicioso, porque eu acho que os encargos trabalhistas são uma arma de destruição em massa de empregos. Tanto que nós descobrimos 38 milhões de invisíveis, pessoas que foram abandonadas exatamente pelo obsoleto sistema de legislação trabalhista e previdenciária que nós temos no Brasil. Nós descobrimos 40 milhões de brasileiros abandonados, invisíveis, e que tivemos que ajudar imediatamente quando explodiu a pandemia. Então, mas é natural, nós entramos com uma determinada posição para a reforma previdenciária, conseguimos aí 70%, talvez, do que queríamos. E tem sido assim todo o tempo. Em todas as reformas é natural, é um processo político. Você vem com a agenda mais forte e, no caso da previdenciária, os cortes poderiam ter chegado a 1 trilhão e 200 bilhões, no final foram 800 bilhões. Quer dizer, foram, na verdade, menos de 3/4. Agora, a mesma coisa, nós tínhamos também umas propostas um pouco mais fortes do ponto de vista de desvinculação. Qual foi a grande lição que o Brasil aprendeu na dimensão econômica o ano passado? Econômica e política, não é? Foi uma tragédia humana essa pandemia, isso é algo que nunca tínhamos sofrido antes, um choque, uma tragédia. Agora, a política brasileira mostrou que quem protege o povo brasileiro é a política exercida de forma correta. Quer dizer, não faltou dinheiro para a saúde, mas, ao mesmo tempo, pedimos uma contribuição do funcionalismo. No meio em que há desemprego em massa, todo mundo perdendo emprego, o funcionalismo deu a sua contribuição, dizendo, olha, esse ano não tem aumento de salário. O mais importante nós alocarmos os recursos para a saúde. Ora, na Alemanha foi assim, nos Estados Unidos foi assim, em todo lugar é assim. A classe política decide e fala, olha, esse ano nós vamos gastar mais para a saúde, no ano seguinte nós vamos gastar mais para segurança, no ano seguinte nós vamos dar um reajuste de salário. Essa é a boa política. A boa política é quando uma classe política assume o comando dos orçamentos e toma as decisões. Como nós vivemos sob uma Constituição que foi feita em meio à hiperinflação, naquela época a decisão foi indexar tudo, carimbar tudo, os recursos todos carimbados. E uma grande lição do ano passado foi exatamente que nós precisamos descarimbar os recursos. Se nós dessemos só a indexação para a saúde, teria sido um desastre. Quando você descarimba, não quer dizer que você vai dar menos, você pode dar muito mais. Por exemplo, o Fundeb mais do que dobrou os recursos da educação básica. Saíram de 10% para 23%. Então, ali nós descarimbamos o dinheiro para a educação. É um exemplo claro de que a política é muito melhor do que a indexação. Da mesma forma, na saúde. Nós descarimbamos o dinheiro. Em vez de dar 2%, 2,5%, que era a inflação, nós demos 8,5% do PIB. Demos muito mais do que uma indexação. Então, se nós não conseguimos assumir o controle dos orçamentos em tempos de paz, pelo menos tenhamos essa coragem em tempos de guerra, em tempos de pandemia. Essa foi a grande lição do ano passado. Em tempos de paz, nós podemos até continuar com essas vinculações, com essas indexações, essas obrigações, elas não são a melhor forma de fazer política. Ao contrário, elas foram descredenciando perante a opinião pública, porque o prefeito é eleito, o governador é eleito, e 96% dos recursos estão carimbados, ele não consegue alocar os recursos. Tem prefeitura que precisa mais para a saúde, tem prefeitura que precisa mais para a educação, tem prefeitura que a população é jovem, justamente precisa mais de ensino básico,
Tem prefeituras onde o problema é muito mais de segurança pública. Então, essa capacidade de gerir os recursos, que nós não temos em tempos de paz, pelo menos tenhamos em tempos de guerra. Então, o que nós fizemos com esse novo marco fiscal, eu acho que é a maior reforma fiscal desde a Lei de Responsabilidade Fiscal, que foi uma lei, mas culturalmente ela não pegou, tanto que prefeitos, estados, governadores e até a União estavam ameaçados, financeiramente ameaçadas, né, com a dívida e endividamento em bola de neve, todas as instâncias da federação. Nós agora estamos justamente dando ferramentas de gestão. Isso já estava no Congresso. Não há nenhuma chantagem, não tem nada escondido, não há nenhuma... O que há é simplesmente o seguinte: isso foi entregue ao Congresso em dezembro de 2019. Se as cidades tiverem problema, se os estados tiverem problema, e se a União tiver problema, está aqui um protocolo de crise. Declara-se o estado de emergência fiscal e você ganha justamente esse direito de gerir os orçamentos, como nós fizemos no ano passado. Olha, põe uma trava nessas despesas e gasta um pouco mais na direção dos gastos que você precisar fazer. Então, isso já foi feito lá atrás. Em 2019, isso foi construído junto com os prefeitos, junto com os governadores. Conversamos isso com o presidente, estava tudo acertado, entrou no Congresso. O Congresso teve 1 ano e meio para olhar isso. Mas o Covid atrapalhou. Claro que atrapalhou, mas eles já tinham se debruçado sobre isso. Dividimos a PEC em 3, a PEC emergencial, a PEC ampla do Bitar e a PEC dos fundos. Então, todo o Congresso já sabia disso. E, da mesma forma, a calamidade pública, a PEC de guerra, foi feita em 48 horas. Então, todo mundo sabe que aquilo é uma cláusula de calamidade pública, um caso extremo, um caso agudo. Nós botamos os dois juntos, nós só fizemos isso. Olha, eu só posso... As pessoas dizem, mas não quis pagar o auxílio emergencial. Não, nós criamos o auxílio emergencial. O auxílio emergencial foi feito no meu grupo. Eu sentei com o meu grupo e desenhamos o auxílio emergencial, a pedido do presidente. O presidente falou, olha, vamos proteger, nenhum brasileiro pode ficar para trás, vamos proteger os invisíveis. Desenhamos isso, foi para a Câmara, se expandiu a base, aumentou o valor, mas se nós desenhamos e nós, no final, carimbamos em R$600, com um lance que o presidente fez, evidente que nós temos nada contra, não temos nada contra. E isso eu falei com o senador Pacheco e com o deputado Arthur Lira, quando eles trouxeram a emergência e disseram, olha, esse assunto é importante e urgente. Nós concordamos 100%, dissemos, olha, estamos prontos para fazer, mas vocês têm que nos autorizar. Exatamente como o ano passado, também a Câmara nos autorizou, o Senado nos autorizou, com a PEC de guerra. E veja, nós criamos um protocolo de crise. Nós queremos deixar um legado para gerações futuras. Nós já tínhamos uma proposta de, se uma cidade tiver problemas, ela entra em emergência fiscal e trava exatamente o que nós fizemos. Em vez de parar de pagar os salários, parar de pagar as aposentadorias, interromper os serviços de saúde, água, esgoto, em vez de você simplesmente entrar em colapso, é muito melhor você abrir mão de aumentos de despesas. E veja, não era nada contra funcionário público. A desindexação era ampla. É despesas em geral. Você trava as despesas. Quando você entra em emergência fiscal, você trava as despesas em geral. Como não se abriu mão? Não pode destravar a saúde, não pode destravar os policiais, não pode destravar a educação, não pode destravar a segurança. Acabou sobrando a trava do funcionalismo público, o que acaba sendo um peso injusto, excessivo sobre o funcionalismo. Quando você destrava tudo, cada um paga um pouquinho e ninguém perde nada. Você simplesmente está... Para não interromper pagamentos, que é o shutdown americano, nos Estados Unidos eles param de pagar o salário. Aqui nós falamos assim, não, apenas contribua 1 ano ou 1 ano e meio, se tiver uma crise forte, contribua 1 ano, 1 ano e meio sem aumentos de despesas em geral. Deixa a própria política decidir onde é mais importante. Então, essas ferramentas estavam prontas. Quando veio o Covid, foi algo novo. Em vez de quebrar uma cidade ou um estado, ou a União, e se quebrar todo mundo junto? E se tiver uma guerra? E se tiver uma pandemia? Aí nós criamos
a PEC de guerra, que é a licença para gastar. Ora, quando você gasta 8,5% do PIB uma vez, você ainda controla e não desorganiza a economia se você mantiver um espírito de seriedade. Esse espírito de seriedade é o seguinte: ok, vamos dar dinheiro para os governadores, e demos, rolamos aí quase 140, 150 bilhões, foram 60 bilhões em dinheiro, mais 20, 30 bilhões em transferências para fundos, mais quase 100 bilhões em rolagem de dívida, juros. Quando você bota tudo junto, foram quase 150, 170 bilhões de transferências para estados e municípios, por um lado. Mas, por outro lado, nós pedimos aquele sacrifício de não dar aumentos de salários por 2 anos. Ora, você pergunta quanto vale isso. Você perguntou, bom, quando você bota uma trava dessa, quanto é que é a economia? Para você ter uma ideia, o ano passado e esse ano foram 98 bilhões para estados e municípios, mais 38, quase 40 bilhões, ou seja, 140 bilhões que foram economizados. Então, por um lado, nós demos o dinheiro para a saúde, por outro lado, nós não demos esses aumentos. Então, foi por isso que todo mundo dizia que a dívida PIB ia para 100% do PIB e acabou em 89% do PIB, porque nós tivemos esse cuidado com as gerações futuras. Não tem problema se você mandar mais 150 bilhões de dívida para os seus filhos e netos, desde que você tenha cortado também 150 bilhões em aumentos de salários que você daria esse ano. Então, você está pagando uma parte dessa guerra, em vez de empurrar o custo da guerra para os seus filhos e netos. E, na verdade, para os próprios contemporâneos, porque se os mercados percebessem que você está sendo inconsequente, na mesma hora a inflação sobe, os juros começam a subir e o Brasil vai para a estagflação de novo, como estava parado aí há anos já. O Brasil está em estagflação há anos. Juros de 2 dígitos, economia não cresce mais. Nós estamos justamente querendo romper esse ciclo de estagflação. Então, a sua pergunta é perfeita, e nós usamos essa contrapartida, na verdade, essa responsabilidade com as gerações futuras. O Edmund Burke, um conservador inglês, 2, 3 séculos atrás, ele dizia o seguinte: uma nação não é só o compromisso com os contemporâneos, não é só dar o dinheiro para a saúde, para o Amapá, para a Rondônia, para o Rio Grande do Sul, para o Rio Grande do Norte, não. Ele é também um pacto entre gerações. Você tem que proteger o interesse dos filhos e netos. Não é só agradar os contemporâneos e rolar o custo da guerra para gerações futuras. Nós não somos uma geração de covardes, nós temos que enfrentar isso com responsabilidade. Então, justamente, quando veio a PEC de guerra, que era uma espécie de cheque em branco para gastar, mas, ao mesmo tempo, nós temos que continuar o combate à Covid, o que nós fizemos? Combinamos esse protocolo fiscal de consertar os excessos de um lado, enquanto gastamos do outro lado. E aí você diz, que tal esses 44 bilhões? Nós sentamos com o Ministério da Cidadania, fizemos toda a programação dessa aterrissagem, né? Porque o auxílio emergencial primeiro era R$600, aí passou para 300, agora está descendo para, em média, 250. Quer dizer, nós estamos... É como se você estivesse retirando aos poucos isso, à medida que a economia volta à atividade. Uma coisa era um ano atrás, quando o PIB caiu, a expectativa era que o PIB ia cair 10%, porque caiu vertiginosamente em 1 mês e meio. Foi um colapso total da economia. Durante 1 mês e meio ou 2, o Brasil colapsou. Então, naquele momento ali, você vai e dá R$600, dá uma... É como se fosse aquele choque, né? Quando você tem um ataque cardíaco, você dá aquele choque para o coração voltar. Mas você não pode continuar com aqueles 600, aquilo não é sustentável. Aquilo ali vai virar inflação e vai justamente penalizar os mais frágeis. Se você falar, olha, eu vou dar R$600 para todo mundo mais 2 anos, bom, a inflação vai para 5%, 6%, 7% e acabou. O problema da desigualdade de renda é para ser atacado com outra família de produtos, políticas públicas, que na verdade, era o Bolsa Escola, virou o Bolsa Família, e vem aí à frente o nosso Renda Brasil. Nós vamos realmente fazer um programa, porque foram 2 grandes lições nessa pandemia. A primeira é que não há substituto para boa política. Da mesma forma que o Brasil surpreendeu o mundo no primeiro ano,
Com a reforma da Previdência, enquanto milhões de pessoas iam para as ruas apoiar a reforma da Previdência no Brasil, milhões de pessoas iam às ruas, por exemplo, na França, contra a reforma, defendendo seus privilégios, nós demos uma lição para o mundo de maturidade da democracia brasileira. No segundo ano, quando apostaram no colapso da economia brasileira, as previsões de queda de 9,5% no Brasil, o que nós observamos foi o contrário. A Inglaterra caiu 9,8%, a Itália caiu 8,7%, a França caiu acima de 6%, a Alemanha caiu acima de 5% do PIB, o Japão caiu 4,5% e o Brasil caiu 4,1%. Quer dizer, o Brasil caiu menos do que muitas das economias avançadas, o que mostra que realmente aquele empurrão que nós demos com o auxílio emergencial trouxe a economia de volta. E não foi só isso. Os programas de crédito, o BEM, tudo que deu certo naquela ocasião, nós vamos renovar agora. Por exemplo, o BEM. São 45 milhões de trabalhadores na iniciativa, no regime CLT, no mercado formal. Desses 45, 12 milhões são funcionários públicos, que têm estabilidade no emprego. Então, sobram 33 milhões na iniciativa privada. Desses 33 milhões, 11 milhões seriam demitidos. Nós temos o CPF de cada um deles. A empresa ligou para nós e falou assim, eu vou demitir o senhor João da Silva, mas ouvi falar desse programa BEM, de benefício emergencial. E realmente o benefício emergencial, eu pago a empresa para ela manter o trabalhador enquanto a economia não consegue voltar à atividade normal. Esse programa foi um sucesso. Nós fizemos 20 milhões de contratos, porque são 11 milhões de empregos preservados, só que foram preservados por 3 meses. Quando expirou, o mesmo trabalhador e a mesma empresa voltaram e renovaram. Então, para preservar 10, 11 milhões, na verdade 11 milhões, nós usamos 21 milhões de emprego, de contratos, para preservar por 6 meses. Eles foram renovados. Então, esse programa que deu certo, nós vamos agora estender. Da mesma Os mesmos forma. Moldes, ministro? Mesmos moldes. Perguntar para o senhor. Isso que eu ia perguntar para o senhor. Aperfeiçoados. Agora sob forma de seguro-emprego. Em vez de você esperar alguém ser demitido e pagar R$1.000 depois que ele foi demitido, para ele ficar em casa 5 meses, nós vamos fazer o contrário. Vamos pagar R$500 para ele continuar empregado e protegido por 11 meses, em vez de 5 meses. Então, ele fica no emprego, nós pagamos uma parte, a cobertura é muito maior e é mais barato para nós. É melhor gastar menos para preservar um emprego do que gastar mais para manter alguém desempregado. Então, esse programa foi tão bem sucedido, está sendo muito elogiado pelo Banco Mundial, por vários países da OCDE, está sendo premiado lá fora, está sendo copiado na Inglaterra, na Alemanha, e foi um sucesso extraordinário. O Brasil foi possivelmente o único país que enfrentou essa crise sem perder empregos formais. É claro que foram perdidos, mas foram criados também. Então, para vocês terem uma ideia, na última recessão nossa, 2015, nós destruímos 1.500.000 empregos, o PIB caiu 3,5%. Em 2016, nós destruímos 1.380.000 empregos, foi em 2016, o PIB também caiu 3,5%, e dessa vez o PIB caiu mais ainda, caiu 4,1%. Só que nós criamos 140.000 empregos formais. Então, não há como discutir o sucesso dessa política. Foi um extraordinário sucesso. O PIB caiu 4,5% e nós criamos 140.000 empregos. Nós não perdemos empregos formais. Caiu de um lado, subiu do outro. Então, esse programa está sendo preservado. O Pronamp foi um sucesso. Metade da expansão de crédito. O crédito subiu mais de 30% esse ano passado, em geral. Nós dividimos os segmentos todos. Então, para a indústria de aviação, para as companhias maiores, nós fizemos debêntures conversíveis e ações. Porque você não pode dar dinheiro para campeão. Campeão, você compra um pedaço da empresa. Se ele der certo e voar ali na frente, pelo menos nós ganhamos dinheiro ajudando gigantes. Você não pode perder dinheiro ajudando gigantes. Então, nós fizemos esse tipo de programa. Já para as companhias de eletricidade, nós fizemos os recebíveis como garantia. Já nas automotivas, nós pedimos garantia das matrizes. E para as pequenas e médias, nós lançamos
o Pronamp e o PEAC, maquininhas, esses programas, que metade do crédito, 48% do crédito expandido esse ano passado, foram para as pequenas e médias empresas. Foi um resultado extraordinário. 1 milhão de novas empresas foram criadas. 1 milhão de novas pequenas empresas foram criadas. Os pequena e média empresa cria, na verdade, são mais de 90% das empresas brasileiras, 95% das empresas brasileiras são pequenas e médias. Ministro, tem uma estimativa 30%, 58% dos empregos são criados pelas pequenas e médias. 28% do PIB, da renda, é criado pelas pequenas e médias. Então, um setor super importante, vamos renovar o Pronamp também. Então, estamos renovando tudo que deu certo, o bem deu certo, nós estamos renovando, o auxílio emergencial deu certo, nós estamos renovando. Então, eu só quero deixar claro o seguinte, não acreditem na narrativa que a economia está contra o auxílio emergencial, que a economia atrasou o auxílio emergencial. Isso é falsa narrativa, isso é narrativa política. O auxílio emergencial não saiu antes, porque a política é quem tem o relógio, quem manda e quem dá o timing é a política. E só a política poderia nos autorizar. Vocês veem, nós vamos ser autorizados possivelmente na segunda-feira. Mas o ministro chantageou, nós tínhamos que soltar esse dinheiro antes. Não dava para soltar, eu preciso de uma PEC para soltar. Mas o senhor botou um cronograma, o senhor botou um protocolo de crise junto? Sim, você precisa ter um compromisso com a responsabilidade fiscal. Você tem um compromisso com a saúde e o compromisso com a responsabilidade fiscal. Se você não tivesse o número, finalizando a sua pergunta, por que 44 bi? O Ministério da Cidadania calculou, fez a base, ele é que está determinando o alcance, ele é que está fazendo toda essa graduação, família monoparental com a esposa à frente, família monoparental com o homem à frente, família que tem crianças e tem um casal junto. Ele está calibrando tudo isso. A base de dados nós estamos fornecendo com a Dataprev, com a Caixa Econômica Federal, que vai ser o agente de execução. Então, isso tudo sai de lá. Eles fazem uma estimativa, fazem um cálculo. E a gente determina esse valor para o auxílio emergencial. E isso vai. Agora, o que quer dizer isso? Que não há compromisso com a saúde? Não. O que aconteceu antes, quando teve que renovar? Foi renovado. Agora, você não pode chegar agora e dar um cheque em branco. Falar, o dinheiro vai ser o que for preciso. Toma aqui 1 trilhão de novo, 2 trilhões. Se nós fizermos isso, a inflação, que está subindo rapidamente, já está em 5%, até julho vai chegar, vai passar de 6%. Essa inflação que está subindo rapidamente e que, por enquanto, é setorial e está começando a ficar generalizada, ela, então, vai embora. Aí vai para 7, vai para 8, aí os juros têm que subir para 9, para 10. Aí começa o Brasil a entrar em colapso de novo por falta de compromisso com o protocolo fiscal. Então, nós estamos, na verdade, protegendo os mais pobres. Tem uma narrativa falsa que eles estão contra os mais pobres. Não. Se você fizesse esse cheque em branco, em vez de ter um valor calculado em 44 bilhões, se você fizesse o cheque em branco, a inflação vai embora. E a inflação indo embora, quem vai pagar mais são exatamente os 50% mais frágeis da população brasileira. Na verdade, promulgado esse novo marco fiscal, que ele tem tanto essa cláusula de calamidade pública quanto do outro lado. E o interessante é isso, eu precisava dessa licença para gastar. Esse foi a mesma coisa que aconteceu o ano passado. Eu conversava com o presidente da Câmara, então, eu dizia, olha, eu preciso de autorização, eu estou com os programas formulados, mas eu preciso de autorização. Aí ele dizia, não, gasta, eu não posso gastar. Eu quebro a lei de responsabilidade fiscal, eu quebro a regra de ouro, e isso pode ser pretexto para a oposição fazer impeachment. Então, nós não podemos fazer isso. É uma questão de responsabilidade fiscal, é a lei. Caiu a presidente da República por irresponsabilidade fiscal. O último presidente caiu por irresponsabilidade fiscal. Nós não vamos repetir esse script. Então, embora a oposição espere isso de nós, nós não faremos isso. O presidente tem essa noção e esse compromisso. Ele sempre exprimiu esse compromisso, expressou esse compromisso. Então, nós pedimos naquela época justamente essa PEC. E a PEC veio. No dia que ela veio, no dia seguinte, o dinheiro saiu. Aqui é a mesma coisa. Aqui nós estamos prontos, quer dizer, é evidente. Está no Ministério da Cidadania, já está tudo formulado, já está calibrado o valor, ele já tem toda a programação.
na segunda-feira isso é promulgado, na mesma hora passa a fase de execução. Vem a Caixa Econômica Federal, vem o Ministério da Cidadania e começam a executar o plano. A nossa expectativa, se isso fosse aprovado mais rápido, quanto mais rápido sai o dinheiro. Então, a nossa ideia era pagar março. Se isso tudo acontecesse em dezembro, a gente pagava em janeiro. Se acontecer em janeiro, a gente pagaria em fevereiro. Acontecendo agora, já estamos em meados de março, nós queremos pagar ainda em março. Possivelmente o pagamento saia no início de abril, mas é o pagamento já relativo ao mês de março. Quem dá o time é a política. Aí você fala, e o Pronamp? O Pronamp está pronto, mesma coisa, está trafegando lá, já está todo formulado, tudo prontinho, e os senadores estão em cima, o senador Jorginho Melo, ontem tivemos uma longa conversa com ele, a senadora Cátia Abreu ajudando também, está todo mundo envolvido nisso, isso foi feito lá atrás, a 4 mãos, e a coisa está pronta para disparar também. Mas está sempre passando em algum lugar, ou está no Senado, ou está na Câmara, ou estava na economia mandando para o Palácio, tem coisa que está no Palácio, por exemplo, o Palácio já disparou o primeiro movimento, que foi a antecipação do abono salarial, que é o 14º, já foi antecipado, já tem gente recebendo. Agora, está lá no Palácio a antecipação dos benefícios de aposentados e pensionistas, porque isso exige a aprovação do orçamento. Então, aprovado o orçamento, imediatamente esse dinheiro é antecipado também e vem para agora e nós começamos a... Então, o protocolo é todo pronto, é só apertar as cláusulas que a coisa começa a andar. Ministro, como que vai ser, como que vai funcionar o financiamento desses programas, enfim, Pronamp, BEM? E eu queria saber do senhor também um pouco o senhor citou a questão da meta de resultado primário, como que o governo vai agir em relação a isso? Enfim, a quanto que deve ir o déficit? E isso, enfim, também vai ficar fora do cálculo da meta e da regra de ouro? Não, nós mandamos os nossos cálculos. Isso é importante todo mundo saber, porque é muito fácil ficar criticando a economia. As pessoas têm que ver que isso é um esforço extraordinário, é muito grande, porque nós tínhamos um país que estava quebrado financeiramente. Os estados estavam quebrados. Pergunta aos governadores que assumiram. Pergunta ao governador Zema como é que ele assumiu Minas Gerais. Pergunta ao governador Caiado como é que assumiu Goiás. Pergunta ao governador Eduardo Leite como é que ele assumiu o Rio Grande do Sul. Eles vieram nos pedir essas cláusulas. Eles vieram nos pedir para como é que nós podemos, de alguma forma, tanto que o nosso novo marco fiscal transforma em vinculantes os procedimentos do TCU em relação à União, porque a União é bastante controlada pelo TCU, mas os estados não são controlados pelos TCS. O Tribunal de Contas Eleitoral dos Estados, o Tribunal de Contas dos Estados, eles permitiram a quebra do Estado de Minas Gerais, a quebra do Estado de Goiás, a quebra do Estado do Rio Grande do Sul. Agora nós estamos botando efeitos vinculantes. Tudo que o TCU faz para controlar as finanças da União, os TCS são obrigados a usar essa prática também para os estados, para não ficar esse ciclo de irresponsabilidade. Tanto que existia a lei de responsabilidade fiscal, mas está todo mundo quebrado. Quer dizer, como é que existe? Existe uma lei, mas ninguém cumpre, está todo mundo quebrado. Então, nós agora criamos o marco fiscal, onde os TCEs vão ter que se envolver, o TCU aplicando as melhores práticas do TCU são aplicáveis também a nível de estados, mas, ao mesmo tempo que a gente dá essas ferramentas de gestão para estados e municípios, nós damos também ajuda. Tem o Plano Mansueto, tem a recapitalização dos estados, a antecipação quando eles estiverem ativos. Nós realmente estamos estendendo a mão e ajudando, dando ferramentas de gestão para que prefeitos, governadores possam trabalhar. Nós precisávamos justamente dessas ferramentas. Desculpe, você fez qual foi a... Eu perguntei a estimativa de déficit agora. Estimativa de déficit. Com a renovação de todos esses então, programas o que nós também fizemos? Como que o governo vai operacionalizar em Exatamente. Relação, meta de primário, regra de ouro. Exatamente. Então, o que aconteceu? Quando o nosso governo começou, eu tinha noção muito clara que, e só se reforçou, você não pode... O Brasil estava crescendo, o Brasil teve 2 anos de queda do PIB, 3,5% negativo em 2015, 3,5% negativo em 2016.
Depois cresceu 1% em 17, 1% em 18, e no nosso primeiro ano também 1%, um pouquinho acima de 1%. Um país que está crescendo assim, evidentemente, se o PIB cai 2 anos e depois cresce quase nada 3 anos, é claro que a receita está muito comprimida, você está arrecadando muito pouco. Então, seria uma temeridade você partir aumentando imposto, tentar corrigir déficit, numa situação de economia comprimida, economia desarticulada. E depois, quando entra o Covid, muito pior, economia em recessão. É um péssimo economista, e muitos críticos nossos, eu considero péssimos economistas, os que pedem para aumentar imposto quando o país está indo em recessão. Quer dizer, é sinal de despreparo. É sinal de despreparo. A economia está em recessão, o economista fala, vamos aumentar os impostos, é importante aumentar os impostos, temos que melhorar a distribuição de renda, taxar isso, botar aquilo. Isso é um péssimo sinal. Você não faz isso nessa hora. É errado. Então, o que nós fizemos quando começou? Eu disse sempre o seguinte, as pessoas, o ministro não tem meta. Não, a minha meta é vender... Minha meta é zerar o déficit. Eu gostaria de zerar o déficit primário. Só que eu sei que leva 1, 2, 3 anos para zerar um déficit primário. E o governo está quase acabando. Não adianta eu falar assim, olha, vou zerar o déficit primário no último ano de governo. Isso não é meta. Então, eu tinha que dizer o seguinte, olha, pessoal, o meu compromisso é zerar assim que for possível. E a dívida? Meu compromisso é vender todas as estatais, reduzir o máximo possível essa dívida. Porque nós estamos fugindo, nós estamos carregando ativos mal geridos. Elas davam um déficit de 15, 20 bilhões todo ano. Você podia quase que dobrar um Bolsa Família e você estava carregando uma opção de empresa estatal quebrada, dando prejuízo. O Correios dava prejuízo. Quer dizer, não dava prejuízo só à empresa, dava prejuízo na empresa, prejuízo no fundo de pensão, prejuízo para tudo que é lado. E o governo se endividando em bola de neve, a dívida 1 trilhão, 2 trilhões, 4 trilhões, 5 trilhões, para carregar uma opção de ativos inadequados. Então, desde o início, o meu foco era o seguinte, nós vamos desinvestir, eu criei a Secretaria de Desinvestimento, exatamente, e desestatização e desinvestimento. Então, vamos vender ativos imobiliários, vamos vender empresas estatais, e fizemos isso, apesar das críticas, é porque as pessoas não viram as vendas de subsidiárias. Nós vendemos mais de 150 bilhões no primeiro ano de subsidiárias. Nós não vendemos uma companhia-mãe, exatamente porque isso tem que passar pelo Congresso. Nós estávamos fazendo a reforma previdenciária primeiro e fizemos depois a guerra ao Covid. Mas nós vendemos 150 bilhões logo no primeiro ano. Quando você vende 150 bilhões, primeiro, você manda mais dividendos para o Estado, para a União. Segundo lugar, eles pagam imposto de renda sobre esse ganho de capital. Então, nós realmente derrubamos a dívida PIB no primeiro ano. Não adianta, se eu fosse esperar 4 anos para criar um superávit fiscal, para começar a derrubar minha dívida, o governo acabava e eu não tinha feito nada. Então, ao contrário das expectativas de que nós só íamos estabilizar a dívida PIB no último ano, no primeiro ano nós derrubamos a dívida PIB de 76,4 para 75,4. No primeiro ano nós derrubamos, porque nós estávamos justamente vendemos essas subsidiárias, pagamos dividendos, desalavancamos bancos públicos e, curiosamente, nunca teve tanto crédito para pequena e média empresa no Brasil. Porque nós, em vez de darmos 10 bilhões para uma empresa campeã, como era costume no BNDES, na Caixa Econômica Federal, a nossa orientação era justamente democratizar o acesso ao crédito. Então, em vez de você dar 10 bilhões para uma empresa campeã, você dá 4 bilhões ou 5 bilhões para milhões de pequenos e médios empreendedores espalhados pelo Brasil. O resultado foi extraordinário. A economia está voltando rápido, a coisa está crescendo, e as maiores empresas, as campeãs, que vão se financiar em mercado. Várias delas, inclusive, captaram dinheiro de 10 anos, 15 anos e pré-pagaram suas dívidas com o BNDES. Isso, eu queria trazer aqui então, esse déficit, só para responder a pergunta do cálculo do déficit, nós mandamos o orçamento há mais de um ano. O nosso orçamento, as pessoas, o governo não tem orçamento, não tem déficit. Está há mais de um ano lá. Nós mandamos em maio do ano passado o orçamento. Só que o combate ao Covid impediu que o Congresso se envolvesse com o déficit. Aí mandamos agora, de novo, a revisão. E lá estava escrito exatamente o que era. Lá estava um déficit previsto
O déficit era 2% quando nós chegamos. 1,8%, 2%, era 1,8%, 1,9%. Quer dizer, praticamente 2% era o déficit primário. No primeiro ano, nós levamos para 0,9%. Nós rachamos ao meio. Poderia ter caído mais. Eu poderia ter apanhado o dinheiro da cessão onerosa e usado tudo para reduzir o meu déficit federal. Mas eu percebi que o nosso plano de mais Brasil, menos Brasília, o nosso plano de reforçar a federação brasileira, em vez de o dirigismo central, eu percebi que era bom investir na governabilidade, numa aliança pelo federalismo, com a frente de prefeitos, a frente de municípios, com os governadores, e nós fizemos esse investimento. E a classe política justamente nos deu apoio e nos deu sustentação parlamentar, e fizemos as reformas, exatamente porque eles tiveram essa compreensão, que nós estávamos todos trabalhando juntos. E foi nisso que a democracia brasileira surpreendeu o mundo, porque estava todo mundo achando que ia ser um caos, e ao contrário, nós trabalhamos harmonicamente e a economia já estava crescendo acima de 2%, 2,5% nos primeiros 2 meses do ano passado. Eu sei porque a arrecadação estava 25% acima do previsto, e a previsão era 2 e pouco de crescimento. Então, nós estávamos acima de 2 e pouco. Da mesma forma que janeiro e fevereiro desse ano, nós estamos ainda acima de janeiro e fevereiro do ano passado. Quer dizer, a economia estava começando a decolar, o Covid nos derrubou, nós voltamos em V. Comparem os gráficos da recuperação nossa com a recuperação depois da crise de 2009, 2010. Vocês vão ver que lá caiu lentamente, 1 ano, 2 anos, depois voltou muito lentamente. E vocês vão ver que conosco a queda foi violenta e o retorno também foi muito rápido. Então, o retorno está sendo muito mais rápido. Em 3, 4 trimestres, nós estamos voltando para onde nós estávamos antes. Enquanto naquela época levou 1 ano e meio, 2 anos para voltar onde estava antes. Então, a nossa meta de déficit estava lá. Nós botamos lá, o déficit era 2, caiu para 1, foi para 14% do PIB, foi lá em cima, 15% do PIB, e voltaria agora para 3% do PIB. Só que se a economia crescer 3, 3,5%, isso pode surpreender também, sendo bem menor. E essa é a nossa aposta. Nós achamos que na hora que a economia crescer 3, 3,5%, nós vamos ver que podemos gerar até um pequeno superávit. E aí todo mundo vai entender por que nós estamos falando o tempo inteiro que não vamos aumentar impostos. Porque se a gente simplificar os impostos, a economia voltando a crescer, esse déficit primário vai ser praticamente eliminado. Deveríamos continuar trabalhando? Sim. Vamos continuar tirando subsídios, removendo isenções ao longo do tempo. Mas não temos ilusão de fazer isso na dimensão de fluxo. Nós vamos trabalhar na dimensão de estoques. Então, vem aí a desestatização da Eletrobras, vem a desestatização do Correio, a privatização do Correio, vem as concessões, e isso tudo nós vamos derrubar a dívida PIB de novo. Prossegue a desalavancagem de bancos públicos, porque nós acreditamos que o motor do crescimento é o setor privado. Você pega um setor importante, com um bom ministro, está gerindo bem os recursos, o Tarcísio, por exemplo, que tem um orçamento de 8 bilhões, só o setor privado, em 1 mês e meio, janeiro e metade de fevereiro, captou 33 bilhões de reais. É 4 vezes o orçamento anual do Tarcísio. Então, não há possibilidade do Brasil sair voando de novo e atingir o crescimento autossustentável na base de gasto público. Não tem capacidade financeira. Os governos anteriores quebraram o Brasil, quebraram as estatais. Elas não têm capacidade de investimento. Uma Eletrobras precisa investir 15 bilhões por ano só para manter a fatia de mercado. E ela não consegue investir mais do que 3 bilhões e meio. Então, eles não têm capacidade de investimento. O Brasil vai crescer exatamente via setor privado, saneamento, cabotagem, concessões, gás natural, petróleo, privatizações. Esse é o caminho. Os juros ficam baixos, a dívida PIB cai, porque o Brasil cresce mais rápido de um lado e continua desinvestindo em ativos. Estamos achando imóveis. Eu achava que tinha 1 trilhão em imóveis, tem 1 trilhão e 300 bilhões. Está tudo aí. É claro que nós não vamos conseguir vender isso tudo, mas se vender 10, 15, 100, 200 bilhões nos próximos 2 anos, tá bom. Vendemos 150 bilhões de subsidiárias. Vamos vender 2, 3 grandes estatais. Esse é o plano, não muda. O plano nosso não muda, é um plano.
É controle de despesa de um lado, é privatizações, é abertura da economia do outro lado. Nós fizemos grandes acordos logo no início, Mercosul, União Europeia, o Covid atrapalhou tudo. Agora nós vamos retomar de novo, estamos começando a conversar com todo mundo de novo. Essa semana mesmo vem novidade aí sobre o comércio, vocês vão ver. Então nós vamos seguir no nosso programa. Agora, a coisa mais importante para fazer agora, vacinação em massa. Vacinação em massa. Porque se vocês observarem, ela tem dois efeitos importantes. Um, evidentemente, é sobre a saúde. Os países que vacinaram em massa, como a mortalidade estava muito concentrada justamente nas faixas etárias mais altas, Israel, o próprio Estados Unidos, todo mundo que conseguiu derrubar rapidamente a taxa de mortalidade, vacinou os idosos e 80% das mortes estavam justamente nas faixas acima de 60 anos. Então, se você vacinasse rapidamente essa turma, você derrubava vertiginosamente a taxa de mortalidade. De um lado, do ponto de vista da saúde, essa vacinação em massa é fundamental porque ela faz desabar essa taxa de óbitos. E para o lado da economia, como nós combatemos muito diferente, se você olharem os números da recessão 2015-2016 e olhar os nossos números, eles são completamente diferentes. Nós voltamos muito mais rápido. 1. 2. Nosso crédito expandiu fortemente. Naquela época, o crédito desceu. 3. O desemprego formal aumentou muito lá. Nós não. Nós mantivemos o emprego formal. Então, se nós vacinarmos em massa, justamente o pessoal mais pobre que fica na rua, que vende o churrasquinho de gato, que vende a garrafa de refrigerante no estádio de futebol, ou que vendia na praia, ou o sujeito que vende água no sinal, na hora que você vacinar em massa, os mais frágeis, justamente essa economia informal, o desemprego informal rapidamente desaparece. Eles acham suas atividades. Nós precisamos salvar esses 30 milhões de brasileiros que precisam trabalhar de dia para comer de noite. Então, essa vacinação em massa, ela derruba o desemprego rapidamente, ela derruba a taxa de mortalidade rapidamente, ela permite o retorno seguro ao trabalho, todo mundo pode voltar ao trabalho. O setor de construção civil, por exemplo, ele deu um exemplo durante a crise. Eles criaram os protocolos, protegeram a população, foi onde teve a menor taxa de mortalidade. E tem governador fechando a construção civil. Quer dizer, essas pessoas vão para casa e vão ficar doentes em casa, porque estão sendo protegidos exatamente porque eles têm bons protocolos nas empresas. Então, as empresas agora vão ter que partir para comprar vacina, ajudar o governo, trazer dinheiro. Vem a vacina da Pfizer também. Essa semana teve a conversa. Quer dizer, eu não gosto muito de falar, porque eu participo dessas conversas, ajudo aqui e ali, e, de repente, saio e comunico as coisas que eu estou ouvindo. Então, chegam para mim 3 políticos e dizem, olha, vamos fazer a reforma em 40 dias, pode dizer isso aí. Aí eu saio e falo, olha, em 40 dias vamos ter isso assim, assim. Aí a coisa não acontece, eles o ministro prometeu. Fui eu que prometi, combinamos, e não foi entregue. Aí fala que eu que prometi. Então, agora eu não prometo mais nada, mas eu continuo dizendo o que eu ouço. O que eu ouço é o seguinte, 100 milhões de vacinas da Pfizer, sendo, depois de uma conversa do presidente Bolsonaro com o presidente da Pfizer, primeiro ele liberou mais 5 milhões de vacinas. Falou, eram 9 para os próximos 60 dias, eu vou entregar mais 4. Poxa, foi um aumento de quase 50%. Muito bom. Então, vem aí 14 milhões de vacinas num prazo relativamente curto. E, evidentemente, se assinarmos um acordo com eles, tudo indica que a gente vai assinar. Eles nos ligaram logo depois da conversa. Nós tínhamos acabado de falar com a mídia. Eles voltaram e disseram, olha, nós vamos conseguir aumentar para 100 milhões de vacinas até setembro. Porque eles estavam oferecendo um lote muito grande para o último trimestre. O último trimestre já é tarde. Nós temos que salvar a população brasileira o mais rápido possível. Não dá para ficar com encomenda para o último trimestre. Então, eles nos prometeram, caso nós assinássemos tudo direito com eles, que nós teremos 100 milhões de vacinas até setembro. Já havia uma previsão anterior da saúde de 400 milhões de vacinas contratadas, então estaríamos indo para 500 milhões de vacinas. Então, o importante agora é vacinar. Nos Estados Unidos, as pessoas estão se vacinando até em drogaria. No Brasil, você tem uma rede enorme de drogarias, de clínicas privadas. Quer dizer, assim que nós trouxemos as vacinas, vacinamos os grupos mais idosos,
justamente para proteger a população mais vulnerável. Nós devemos partir também para essa vacinação em massa. Vamos usar o SUS, mas vamos usar também rede de farmácia, profissionais qualificados em clínicas, vamos usar todo mundo, tá certo? O importante é vacinar todo mundo o mais rápido possível. Nós temos que ser muito francos a respeito disso. A nossa prioridade era justamente o controle de despesas, porque os governos estão subindo os impostos há 40 anos. Há 40 anos que os impostos brasileiros sobem. Os impostos eram 18% do PIB 40 anos atrás. E eles subiram ininterruptamente. 18%, ao final do governo militar já era 22%, ao final do governo Sarney já era 26%, ao final do governo Fernando Henrique já era 32%, 33%, aí ao final do governo Lula já era 36%, e os gastos chegaram a 45% do PIB. Então, nós atacamos as despesas. Primeiro, a reforma justamente da Previdência. Depois, derrubar a dívida PIB com os estoques, em vez de fluxo, porque fluxo não daria tempo. Ou seja, sinalizamos que mudamos de política fiscal frouxa e freio monetário, nós mudamos para fiscal apertada, controle de despesa, e os juros um pouco mais baixos, e o câmbio um pouco mais alto. Então, no fluxo, nós sinalizamos isso, mas sabíamos que não ia dar tempo. Não adiantava falar que nós íamos combater, derrubar a dívida na base do fluxo, tinha que ser na base do estoque, de desinvestir, privatizar e vender ativos imobiliários e derrubar a dívida PIB. Então, com isso, nós acabamos derrubando os juros também. Os juros vieram a 2%. Nós temos a mesma relação dívida-PIB que a Argentina, é quase 90%. Só que na Argentina é 40% ao ano, a taxa de juros, e aqui é 2% ao ano. Então, algo nós estamos fazendo certo e algo eles estão fazendo errado lá. E é justamente essa preocupação com as despesas. E, finalmente, a despesa com o salário, que era a terceira grande despesa do funcionalismo. E eles deram uma contribuição extraordinária. Nenhum governo conseguiu ficar 3 anos sem dar aumento de salário. E nós ficamos 3 anos sem dar esse aumento de salário. Então, eles já deram a contribuição deles também. Muita gente reclama, poxa, está todo mundo desempregado, tem que cortar o salário de funcionalismo em 20%, 25%. Não tem que cortar. Eles estão agora há 3 anos sem aumento. Eles já deram a contribuição deles também. Por isso que nós confiamos que a reforma administrativa também vai andar bem, ou seja, sempre o foco nas despesas. É a Previdência, são as privatizações, é derrubar os juros com a dívida PIB e os desinvestimentos, a reforma administrativa. Essa é a nossa prioridade. Por isso que, do ponto de vista da tributária, nós não andamos tão rápido. Porque, do ponto de vista da tributária, estavam querendo nos chamar para uma reforma que não é a nossa, que é aumentar impostos. São Paulo está aumentando os impostos. Aumentou ICMS, está aumentando imposto sobre gasolina, está aumentando imposto. Nós achamos uma insensatez aumentar impostos no meio de uma recessão. Nós achamos tecnicamente equivocado. Além disso, nós somos liberal-democratas, nós não somos social-democratas. O social-democrata é o cara que está disposto a aumentar imposto o tempo inteiro. Ele acredita que o governo é a solução. Ele tolera os mercados e acha que a solução é o governo. Nós somos liberal-democrata. Nós achamos que o Brasil vai crescer com investimentos privados, criando uma classe média emergente forte, dando a dignidade e o direito ao trabalho a todo mundo. Nós acreditamos que a dinâmica é privada. E nós toleramos o governo. O social-democrata tolera os mercados e aumenta imposto o tempo inteiro. Nós toleramos o governo, porque governos são fundamentais para proteger justamente os mais frágeis. Nesse sentido, nós queremos governo. O governo do Bolsa Família, do Auxílio Emergencial, do Renda Brasil, da Bolsa Escola, nós adoramos. Esse governo nós adoramos. É a transferência direta. Por que teve a maior redução de miséria no Brasil em 40 anos? Porque nós demos o direito no bolso, direto, na veia do trabalhador, na veia do pobre. Esse é o dinheiro certo. Em vez dessa máquina enorme, imensa que é o setor público brasileiro, que desvia os recursos. Você manda 100, na ponta chega 1 para o pobre. Então, o Brasil que nós queremos é um governo que proteja os pobres e não que crie privilégios, como era a Previdência brasileira. O governo brasileiro é uma fábrica de privilégios. Era um privilégio na Previdência,
era um privilégio no crédito do BNDES, que era para as empresas campeãs, era privilégio na Caixa Econômica Federal, que era também para a empresa campeã, é privilégio nas ordens públicas, para as grandes empreiteiras. São os amigos do rei. É a turma que vem aqui para fazer uma legislação que lhes favoreça. Nós estamos na outra ponta. Nós queremos um Estado que remova os privilégios e que ajude efetivamente os mais pobres. Essa é a ponta que nós estamos. Então, a nossa reforma tributária não é uma reforma que vai aumentar os impostos. Então, o que aconteceu? Quando nós queríamos fazer em fases, era exatamente por isso. Primeiro, vamos fazer o nosso IVA, em vez de cair na armadilha de fazer o IVA conjunto que eles iam fazer, que era acima de 30%, porque para você arrecadar o que o ISS, o CMS e o nosso PIS/COFINS arrecadavam, nós fizemos cálculos, era 32% a 34%. Nós não vamos botar um IVA de 34%. Não podemos nem pensar em passar de 20%. Então, nós mandamos justamente o nosso IVA e convidamos os governadores para conversarmos sobre um IVA dual. Da mesma forma, nós temos os IPIs. Nós gostaríamos... O Brasil foi desindustrializado, com juro alto, câmbio baixo e imposto industrializado, sobre produtos industrializados. O Brasil praticamente foi desindustrializado por políticas perversas. Os IPIs justamente incidem sobre as classes mais frágeis, mais pobres. O imposto indireto ele atinge exatamente os mais pobres. O pobre vai comprar uma geladeira, paga IPI, vai comprar televisão, paga IPI, vai comprar máquina de lavar roupa, paga IPI, vai comprar produto, às vezes, alimento. É produto industrializado, é a indústria alimentícia. Paga também impostos. Isso é um absurdo. O ideal seria acabar com os IPIs. Acabar com os IPIs. E vir com os impostos sobre, justamente, transações. Os impostos sobre transações, justamente, o rico tem um avião, paga gasolina, é transação. Paga a lancha, a gasolina da lancha, é transação. Compra imóvel caro, transação. Os traficantes de droga pagam sobre transações. Os traficantes de armas pagam sobre transações. Todo mundo paga. Quando nós viemos com esses impostos foram interditados pela Câmara. Recuamos. Tudo bem, não se fala mais nisso. Saímos. Então, nós Eu queria perguntar para o senhor, que tem uma pergunta aqui do nosso net, que é muito assim, tributo sobre transações eletrônicas, imposto digital. O que é lenda e o que é real dentro dos estudos que o Ministério da Economia vem desenvolvendo? O que é lenda era falar em CPMF, que punia transações bancárias, quando, na verdade, se você falar em transações digitais, por exemplo, que é a economia do futuro, não precisava nem passar pelo banco. Um cara transfere dinheiro de um para o outro instantaneamente. Né? Você fala, mas o banco aqui transferiu. Ora, o banco hoje cobra a TED, né? A transferência. Né? E, se você olhar, ele é 10 vezes maior do que se falava que seria a alíquota do imposto digital. Então, os próprios bancos estavam atacando muito esse imposto, quando, na verdade, eles cobram esse imposto. Eles não queriam era dividir esse imposto com ninguém. Porque eles cobram isso, quando eles fazem transferências. Nós íamos fazer algo que era 1/10 daquele preço que eles cobram, e, na verdade, não era sobre transações bancárias. Se alguém usasse a economia da China hoje, se move toda na base de iPhone. Você paga com iPhone. É transferido de um para outro, sem sair do banco. Fica lá no banco mesmo e é transferido de um para o outro. Ora, evidentemente, essas transações digitais elas estão no coração de toda a conversa sobre impostos hoje. Nós estamos lá na OCDE conversando com eles e a conversa toda é sobre impostos digitais. Os europeus querem tributar, eles chamam de 2 pilares, né? Você tributar sobre faturamento, que é, de certa forma, o imposto sobre transações, nós estamos falando também, é sobre uma empresa qualquer que está recebendo, você consumiu qualquer serviço digital, você vai lá e cobra. Então, essa discussão está acontecendo lá. E tem uma outra discussão que é sobre transferência de preços. Né? Às vezes, tem uma empresa que está com sede lá nos Estados Unidos. Essas empresas de tecnologia, né? Google, Amazon, elas têm a sede lá e elas ganham dinheiro na Europa, no Brasil, na América Latina, na Ásia. Então, está todo mundo falando, espera aí, você paga imposto só aí, mas você ganha o dinheiro aqui. Você tem que dividir isso conosco. Então, todo mundo está discutindo
a tributação digital, com duas versões. Uma versão é essa mais técnica, sobre transferência de preço, etc., e a outra é uma discussão sobre faturamento mesmo. Então, nós também tínhamos pensado exatamente nas duas versões. Então, a verdade é que esses estudos estão sendo conduzidos lá fora e aqui dentro, e a verdade, e a mentira e a lenda é que era a velha CPMF. Essa é a lenda. Correto. Ministro, polarização política... Mas só para terminar sobre a reforma tributária. Ela tem que ser feita esse ano. A nossa proposta era ela vir fatiada, quer dizer, primeiro você faz justamente o IVA, que é esse imposto sobre valor adicionado, que é tecnicamente correto, bom, simplifica. Fazíamos o acoplamento disso com os estados e os municípios são convidados a aderir também. Depois nós fazemos a reforma dos IPIs, são impostos indiretos também. Então, tudo isso está tanto na do Rauli no Senado quanto na da Câmara. Então, se você falar assim, a reforma que vocês querem conversa com as duas? Sim, ela conversa. Ela é antagônica? Não. Ela conversa com as duas. Mas a nossa é minimalista em relação às duas. Se você pegar a do Rauli, ela tem muito imposto de IPI, muito imposto indireto. E se você pegar a da Câmara, que era do Aguinaldo e do Baleia Rossi, ela tem IVAs muito altos e tenta transferir muito custo para cima do governo federal, como se o governo federal pudesse pagar. Ou seja, o governo federal ia ter que aumentar imposto de renda de pessoa jurídica, quando, na verdade, nós queremos reduzir o imposto de renda de pessoa jurídica. Mas nos Estados Unidos eles estão aumentando. E na França vão aumentar? Sim, porque no mundo inteiro o imposto de renda de pessoa jurídica era 40%. E ao longo dos últimos 20, 30 anos caiu para 20%. Então eles estão começando a aumentar porque eles estão em 20%. Só que nós estamos em 36%. Nós estamos lá em cima. Nós temos que descer para a gente encontrar com eles, quem sabe, em 28%, 29%. Então a nossa proposta realmente é reduzir o imposto de renda de pessoa jurídica, aumentar o imposto de renda sobre dividendos, reduzir bastante os IPIs, criar o passaporte tributário. Na verdade, tem gente... Quando o sistema de impostos é muito disfuncional, quando os impostos são um manicômio tributário, ele cria duas grandes situações. De um lado, quem tem poder econômico prefere ir para o contencioso. É melhor pagar 100 milhões, 200 milhões para um grande escritório de advocacia do que pagar 2, 3 bilhões para a União. Então, nós temos um contencioso que chega a quase 4 trilhões de reais. É um absurdo isso. É quase do tamanho da dívida pública brasileira. Então, isso é um absurdo. Isso é um sinal claro de disfuncionalidade de um sistema tributário. Quem tem poder econômico, corre para a justiça. E quem tem poder político, corre para a desoneração. Aí fica com 300 bilhões de desoneração todo ano. Então, tem uma turma que tem poder, tem lobby, consegue ser desonerado 300 bilhões. E tem uma outra turma que tem dinheiro e vai para o contencioso, fica 10, 15, 20 anos na justiça. Isso é disfuncional. Então, nós queremos fazer o seguinte: você quer abandonar essa disfuncionalidade? Quer um passaporte para um novo regime fiscal? Paga um pedaço disso, vamos terminar o contencioso. Já começamos isso no que chamamos de transação tributária. Começamos a fazer acordos e estão funcionando extraordinariamente bem. Então, vamos escalar essa dimensão, vamos negociar mais e mais, porque nos interessa que essas empresas possam mergulhar no novo regime fiscal. Como nós vamos criar um novo regime fiscal, você pode escolher, você fica morando nesse inferno que você está hoje, ou você consegue adquirir um passaporte para esse novo mundo, de impostos mais simples e impostos mais baixos. Isso aí também deve aumentar bastante a arrecadação. Vem medidas também, como, por exemplo, a atualização do valor dos imóveis. Você compra um imóvel, aí está há 10, 15, 20 anos acumulando aquilo ali, está subindo de valor, até pela inflação, subindo de valor. Um dia você vai pagar 15% sobre ganho de capital. Ora, não é melhor você atualizar isso um pouco e pagar extraordinariamente 3% ou 4% e atualiza o valor? Então, é melhor você fazer isso. Aí dizem, não, mas tecnicamente uma antecipação de receita não pode. Falso. Você só estaria antecipando receita se você estivesse vendendo o imóvel.
Se eu disser que você não pode vender o imóvel pelo menos 3, 4, 5 anos, pronto. Não é uma antecipação de receita. É só uma atualização de valor. Você vai pagar até, de repente, uma antecipação, paga um valor menor, mas você também não vai pagar depois aquele número enorme que você pagaria na frente, caso vendesse. Porque você não vai vender ainda, então não é uma antecipação. Então vem aí bastante novidades no sentido de vamos pagar o imposto vai ser menor. Se ele for menor, não vai ter esse contencioso enorme, não vai ter essas desonerações imensas, não precisa dessas isenções de quem tem poder político para vir aqui pressionar. Então, vem coisas boas, vem coisas simples. A alíquota de pessoa jurídica, eu já disse, vai cair. Vamos tentar botar um esquema de depreciação acelerada. Se o dinheiro sair da empresa e vai para a pessoa física, aí paga os dividendos. Pô, o trabalhador paga 27,5%, como é que o bilionário não vai pagar quando recebe os dividendos? Ele tem que pagar. Da mesma forma, a pejotização. Na verdade, a classe média se esconde atrás da pejotização para pagar menos. Aí o trabalhador mais simples acaba pagando mais do que uma pessoa, um advogado, de repente, um economista, que recebe através da pessoa jurídica. Então, essas simplificações vêm aí. Nós estamos com tudo pronto e elas devem vir fatiadas. Nós vamos conversar aqui entre nós. A vantagem dela vir fatiada é que todo mundo vai entendendo o que está acontecendo, em vez de virar uma caixa preta que o negócio entra lá e no final sai com aumento de imposto, uma confusão danada, um negócio semi-caótico. Entendeu? Então, nós vamos conversar com a proposta que está lá, do Baleia Rossi, vamos conversar com a proposta do Rauli, que está no Senado, mas vamos conversar devagar, assunto por assunto, em vez de jogar tudo lá e virar uma caixa preta e sair um negócio que não reflita a filosofia do governo. É um governo liberal-democrata, quer tirar o Estado do cangote do povo, quer reduzir a carga tributária, quer que o país cresça mais rápido, em vez de ficar aumentando o imposto no meio de uma recessão difícil de sair. De falar de política, a não ser em linhas abstratas e mais gerais. As linhas abstratas e mais gerais são, por exemplo, o seguinte: nós tivemos durante 30 anos governos de centro-esquerda. Todas as coalizões foram de centro-esquerda. E nós ficamos nos últimos lugares em educação, nos concursos do PISA. Nós tivemos juros altíssimos de 2 dígitos esses 30 anos. Quer dizer, quem gosta de banqueiro parece que é a social-democracia. Ela gosta de juro alto, ela gosta de câmbio baixo, ela gosta de desindustrialização, ela gosta de escândalo de corrupção, ela gosta de muita empresa estatal. Isso é o que eu estou vendo. Então, durante a campanha eleitoral, nós dissemos: nós vamos ser um governo liberal-democrata. Nós somos contra esse excesso de gastos públicos que corromperam a política brasileira, e estagnaram a economia brasileira. Você não pode discutir com os fatos. O Brasil está há 30 anos crescendo mediocremente. A taxa de crescimento brasileira é 0, praticamente, aí, os últimos anos. E antes disso era 2%, 1%, 3%. Teve um breve período em que cresceu mais rápido, teve o boom das commodities, o Brasil deu uma enriquecida rápido, cresceu rápido. Depois de um plano de estabilização, normalmente isso acontece, você tem o período do milagre, quer dizer, quando você teve a estabilização lá no regime militar, depois você teve o milagre, que, na verdade, o milagre não era bem um milagre, acabou virando uma farsa e acabou indo para 200% no final do regime militar. Agora, a mesma coisa, teve um programa de estabilização bem sucedido, a inflação caiu, aí teve um milagre logo depois, junto com o ciclo de commodities, aí todo mundo acha que houve um milagre. Não houve um milagre. Agora, é inegável que houve avanços também. Então, essa conversa da polarização, ela não me comove muito, porque o Brasil é uma grande sociedade aberta em construção. E era uma democracia manca. Eu dizia, era um saci pererê, só tinha a perna esquerda, ficava pulando só na esquerda. Aí, de repente, aparece a perna direita, a perna esquerda começa a jogar pedra, começa a interditar, quer fazer impeachment desde o primeiro dia. Eu considero isso um equívoco brutal do ponto de vista político. Isso é um descredenciamento da nossa política. Isso é um descredenciamento da classe política, um descredenciamento justamente de uma democracia mais tolerante, mais abrangente. Tem que caber os conservadores, tem que caber a direita. Então, a intolerância é de parte a parte.
Qualquer opinião que a direita dá é considerada violenta, ruim, etc., e vice-versa. Isso não é bom. É evidente que isso não é bom. É muito melhor para o país se estivermos aperfeiçoando as nossas instituições. Agora, parte desse aperfeiçoamento é ter governo de direita, sim. É como se tivesse nos Estados Unidos, se tivesse só os democratas, não existissem os republicanos. É como se na Inglaterra tivesse só os trabalhistas, não tivesse os conservadores e os liberais. É como se na Alemanha não existisse a social-democracia, existisse só a social-democracia, não existisse a liberal-democracia e não existisse a democracia cristã. Então, a intolerância de parte a parte é ruim, não é construtiva. Agora, se é ação e reação. Quer dizer, como tinha uma esquerda que tocava fogo no campo, tomava terra, queimava trator, ameaçava na rua com demonstrações, violência, etc., aí surge uma turma do outro lado que está falando, espera aí, assim não. Assim não. Agora, curiosamente, as demonstrações do lado de cá podia ter um cartaz dizendo atacando a democracia, mas, na verdade, ninguém quebrava nada, está todo mundo de verde e amarelo, cheio de criança. Então, eu não quero entrar nisso, eu não quero ser arrastado por uma dinâmica que eu acho que não é boa para o país. Eu acho que a coisa boa para o país é justamente a gente aprender a ter essa alternativa normal. Tem que ganhar na urna, não pode ganhar, não dá para ganhar no grito, não dá para ganhar no... Entendeu? Você tem que ganhar nas urnas. Aí você fala, mas a polarização prejudica, atrapalha o programa. Para nós, em nada muda a nossa direção. A nossa direção, o nosso programa tinha Renda Brasil. Pega o nosso programa econômico, vai lá e olha. Renda Brasil, programa social. E justamente queremos transformar o Estado brasileiro. Em vez de ser uma fábrica de privilégios, ele tem que ser uma fábrica de transferências focalizadas de renda para os mais frágeis. Tem que ter um programa de erradicação da miséria. O que aconteceu o ano passado é uma demonstração de que nós estamos no caminho certo. Se em um ano você consegue reduzir 40%, a maior redução de miséria em 40%, a maior redução de miséria da história, quer dizer que aqueles programas sociais que estão ali têm que ser reforçados. E eu não jogo pedra também no que fizeram de correto no passado. O programa Bolsa Escola, que foi feito pelo governo Fernando Henrique, foi um ótimo programa, porque ele começou a botar os mais frágeis dentro dos orçamentos públicos. Aí veio o Bolsa Família, foi um programa excelente, porque ele reforçou essa inclusão social nos orçamentos públicos. O que é bem feito, você mantém e melhora. Então, no auxílio emergencial, a gente turbinou, só que ele não é sustentável naquele valor. Por isso que ele cai de 600 para 300 e agora para 250. Porque e temos que ver se ele é sustentável. Agora, vem aí o Renda Brasil. Nós vamos aterrissar. As duas grandes lições foram essas. Primeiro, que a política tem que assumir os orçamentos em vez de ficar baseado numa falsa proteção. Porque, na verdade, isso aí nos levou à hiperinflação 2 vezes, nos levou a endividamento em bola de neve, juros muito altos. Então, essa história de que o nosso governo não está conseguindo produzir crescimento. Ora, a história é o contrário. O Brasil afundou ao longo dos 30 anos, dos últimos 30 anos. A taxa de crescimento brasileira era 7, caiu para 6, caiu para 5, caiu para 4, para 3, para 2, para 0. E começou a ter recessão de 3,5% todo ano. Então, nós estamos afundando há 30 anos. Mas o governo de esquerda cuidou bem da saúde, da educação. Não é o que eu vejo. Da educação não é o que eu vejo. Está nos últimos lugares do PISA. Não vou nem dizer, não vou entrar em outros campos. Eu só estou dizendo que tem que tomar cuidado com narrativas. Nem nós somos tão excepcionais, nem eles foram tão excepcionais. Nós somos só brasileiros tentando fazer o melhor possível dentro de uma democracia em que há alternância de poder e que agora, finalmente, destravou a pauta de centro-direita. E as reformas vêm aí, as reformas que nós queremos fazer. E nós não só pegamos uma fase de governo quebrado, não só o governo estava quebrado em todos os níveis, como nós pegamos uma Covid, que quebrou mais ainda o Brasil. Então, nós temos que ter esse compromisso com a saúde e com a responsabilidade fiscal. Por isso que criamos esse protocolo. Ora, não vai faltar dinheiro para a saúde, não vai faltar dinheiro para o programa social. Nós vamos fazer tudo isso no devido tempo e da forma correta.
quando você vem para cá, você está assumindo um compromisso. Está assumindo um compromisso com o presidente que te convidou, porque você é demissível, ad nutum. Você é demissível. Em 30 segundos, você pode sair. Da mesma forma que você é demissível ad nutum, você também pode sair em 30 segundos. Você pode decidir sair. Então, é evidente que quando você aceita um convite desse, você está assumindo um compromisso. Você está confiando em quem te fez o convite, e quem te fez o convite confia em você. Então, se vocês olharem, eu sou muito previsível. Eu, às vezes, por questão de temperamento, às vezes balanço um pouco, me emociono, e essa doença realmente é um desafio, está sendo um desafio a nossa resiliência. As pessoas às vezes se perdem na militância, né? Às vezes atacam o país por militância política, às vezes desejam mal ao país, desejam subir em cadáveres para fazer política, como eu digo. De um lado, eu digo sempre, não subam em cadáveres para fazer política, porque a população brasileira vai perceber a hipocrisia e a manipulação. Isso eu falo para o lado que nos ataca. Mas, ao mesmo tempo, eu falo para o nosso lado. Não vamos usar como pretexto uma doença para continuar na irresponsabilidade fiscal que tem caracterizado a história brasileira. Nós fomos para a hiperinflação 2 vezes, nós fizemos moratória externa, nós temos endividamento em bola de neve, nós viramos o paraíso do rentista, o inferno dos empreendedores, o Estado brasileiro virou uma fábrica de desigualdades. Não vamos ser oportunistas. Então, eu digo tanto para o opositor quanto para a turma da cá o seguinte: nem tanto ao mar, nem tanta terra. Precisamos demonstrar esse compromisso com o país, e com o futuro do país e com as futuras gerações. O presidente tem as melhores intenções, eu vejo o desespero dele quando ele sai, a economia não pode travar a economia, porque ele está dizendo, no fundo, o seguinte: olha, vocês podem, por medo da doença, acabar morrendo de fome do outro lado, desorganização, caos social, que é a realidade de uma Venezuela, que é a realidade, está virando uma realidade de uma Argentina, uma confusão, caos econômico. Então, ele, no desespero, ele acaba falando isso, mas, no fundo, a preocupação é economia e saúde andam juntos. Então, às vezes, tem essas polarizações, esses excessos, sejam os excessos que nós possamos cometer, sejam os excessos que a oposição, ou às vezes a mídia, possa cometer. Eu sempre tenho esperança de que nós vamos voltar para o eixo. Nós vamos voltar para o eixo. A sensatez vai prevalecer. Então, o meu compromisso, eu tinha 3 hipóteses quando eu vim para cá. Primeiro, eu falei assim, eu acredito, vocês olhem as entrevistas da época, diziam, você está sendo avalista disso, isso era até uma superestimativa, porque, na verdade, o presidente Bolsonaro foi um fenômeno eleitoral. Não tem nada a ver, o Paulo Guedes deu aval, garantiu. Não, isso tranquiliza o mercado, tranquiliza 1 milhão de pessoas na classe média, etc. Mas nós estamos falando de 60 milhões de votos. O fenômeno eleitoral era o Bolsonaro. Da mesma forma que houve um outro fenômeno eleitoral, que era o Lula. Esses são os fenômenos eleitorais. O resto é circunstância, o resto é paisagem, cada um tentando fazer o melhor trabalho. Então, eu vim com esse compromisso. Eu acho que o presidente vai apoiar o programa econômico. Ele mesmo usava essa imagem do posto Ipiranga, eu vou lá, me abasteço lá, etc. A minha segunda hipótese era que o Congresso seria reformista, porque justamente a centro-direita estaria chegando às urnas depois de 30 anos de perdas, de derrotas eleitorais. O Brasil precisava se reequilibrar, até pelos excessos. A esquerda fez muita coisa boa, botou os mais frágeis nos orçamentos públicos, etc., mas cometeu muitos excessos. Houve corrupção demais. Teve um excesso de quebrar as estatais, quebrar os fundos de pensão das estatais. Eu sei porque eu estou vendo, nós estamos manobrando os números e tentando sair do buraco. Então, houve excessos, houve esse fenômeno mensalão, petrolão, a Caixa Econômica Federal, houve muito desvio de recursos para políticas, aparelhamento dessa máquina de Estado, quando, na verdade, esses recursos deveriam ter ido para os mais frágeis, justamente para os mais pobres. O Brasil poderia erradicar a miséria em 3 ou 4 anos, se realmente é o país rico com uma população miserável.
porque ele realmente se tornou uma fábrica de privilégios. O orçamento público é todo carimbado. Tem grupos de interesse, são donos de orçamento. Tem um lobby que controla 2% do orçamento, tem outro lobby que controla 10% do orçamento, o outro controla 5% do orçamento, o outro tem a isenção. Então, é uma luta difícil, mas o Congresso é reformista. Quem está chegando quer mudar. E muita gente que estava aqui e é boa está ajudando a mudar. Então, a minha segunda hipótese é essa. O Congresso vai ajudar também, ou seja, eu apostei numa harmonia entre o programa que nós íamos trazer, o apoio do presidente e o Congresso apoiando essas reformas. E, finalmente, minha terceira hipótese de trabalho, justamente porque acredito nessa nossa democracia, surpreendemos no primeiro ano com a reforma da Previdência, surpreendemos no segundo ano, porque caímos menos que o Japão, a Alemanha, a Itália, a França, a Inglaterra. Só não caímos menos do que a China, que foi quem, né, inadvertidamente acabou causando a crise, foi o primeiro a entender o que estava acontecendo, e os Estados Unidos são a economia mais flexível do mundo. E a Coreia do Sul, uma exceção, que está ali do lado. O resto nós caímos menos, dos países mais importantes. Né? Então, eu acho que a democracia brasileira está dando um show de resiliência, apesar dos excessos de parte a parte. Porque quando há narrativas falsas, seja de um lado, seja do outro, você prejudica o país. Você prejudica o país. Quer dizer, o ministro não entrega, está tudo lá dentro. O Mercosul estava parado há 8 anos, o acordo com a União Europeia parado há 20 anos, sessão onerosa parada há 7 anos, a Previdência parada há 40 anos, desinvestimento de 150 bilhões em subsidiárias, não tinha há 10 anos, 15 anos, juro de 2% não tinha há 40 anos, 50 anos, construção civil crescendo num boom, mesmo durante a pandemia, não tinha. Uma recessão de 4,5%, de 4%, uma queda do PIB de 4%, sem perder emprego, quer dizer, criando 140 mil empregos. A reforma previdenciária, a reforma, esse marco federativo, o ministro tem que mandar para... Está tudo lá. A PEC de guerra já estava lá, a PEC do Pacto Federativo, esse novo marco fiscal, já estava lá. Como é que não está entregando? Então, são narrativas destrutivas. O Brasil está em, sei lá, 25º lugar em morte por 1 milhão de habitantes. O Brasil é a maior tragédia do mundo e tal. Espera aí, realmente, nós estamos mal, está acontecendo muita coisa ruim, está morrendo muita gente, é péssimo, é terrível, nós podíamos estar fazendo melhor, mas nós estamos dando o nosso máximo possível. No primeiro dia, 5 bilhões demos para a saúde, no primeiro dia. O ministro disse que ia acabar com a crise de 5 bilhões, jamais falei isso, porque eu falei, vamos pulverizar o coronavírus. Antes dele chegar aqui, já pegamos 5 bilhões, depois soltamos 500 bilhões, depois gastamos 8,5% do PIB, depois fizemos os melhores programas de preservação de empregos, fizemos programas de crédito, fizemos um auxílio emergencial. Eles não fizeram nada, e quem fez foi a Câmara. Falso! Quem escreveu o auxílio emergencial fomos nós. E foi para a Câmara e foi transformado, é normal. Quem fez a reforma da Previdência? Já era a reforma da Previdência do governo Temer. Falso! Falso! Conversem com quem está aqui dentro. Sabem que não tem nada a ver, a nossa reforma não foi a deles. Foi diferente, totalmente diferente, 3 vezes maior do que o previsto. Inclusive, tinha capitalização dentro. Então, era totalmente diferente. Não, saiu porque já era para fazer. Por que não fizeram antes? Estavam todos aqui. O presidente Temer era a favor, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, era a favor, o Rogério Marinho já estava por aqui também. Por que eles não fizeram antes? Preferiram dar um aumento de salário e deixaram para o final a reforma. Botaram o teto e foram embora para casa. E o teto está caindo na nossa cabeça hoje. Então, as narrativas falsas não ajudam a construir um país melhor. Mas não faz mal. Vamos seguir. Nós somos resilientes. Então, essa pergunta... Você vai sair, não vai sair? Eu não penso nisso. Eu penso o seguinte: o presidente confia em mim, o Congresso apoia. E a terceira hipótese, a mídia. A mídia ajudou a construir a democracia brasileira durante 30 anos. Se perdeu nas eleições. Ela não viu o fenômeno eleitoral que estava acontecendo. O Bolsonaro consolidou toda uma classe média que estava abandonada,
porque o governo era generoso com as classes mais frágeis e era sócio das grandes empresas brasileiras. Fazia grandes negócios com as grandes empresas brasileiras, que, em contrapartida, financiavam campanhas. Essa era a política antigamente. Sem condenar nada, era parte da forma como a política era feita. E o presidente veio e mudou, prometeu mudar essa forma de fazer política. E eu tenho assistido a determinação nisso. Falam, não, mas o Centrão, isso, aquilo, aquilo outro. Não é, eu não vi isso. O que eu estou vendo até agora é o seguinte: alianças políticas, buscando resultados. Não vi, não participei de nenhuma conversa soltando dinheiro que não fosse estritamente previsível. Emendas parlamentares, seja de bancada, seja individuais, agora estão tentando de relator. Eu vejo um jogo político se desenvolvendo, mas dentro da lei. Não estou vendo Caixa 2, não estou vendo Lava Jato, não estou vendo nada disso no nosso governo. 2 anos sem fenômeno de corrupção. Eu acho que a mídia devia registrar isso. Nós podemos estar errando numa coisa, podemos estar errando na outra, mas devemos estar acertando em alguma coisa. Então, a minha terceira aposta era justamente que tanto a mídia ia ver que o nosso governo tem um outro lado, que é um lado favorável, pode ter maus modos, mas deve estar tendo algumas práticas razoáveis, algumas políticas de sucesso. Eu achava que a mídia ia ver esse outro lado, em vez de ficar digamos assim, na militância que houve durante a eleição, na negação, o negacionismo do fenômeno Bolsonaro durante a eleição. Eu achava que a mídia ia, justamente pelos serviços prestados à democracia brasileira, ela ia entender que há um outro lado desse governo, que parece rude nos modos, mas está tentando acertar em outras práticas. Eu dava sempre esse exemplo, tinha gente com muito bons modos em governos passados, mas com péssimas práticas políticas. Eu achava que a mídia ia ver isso, e eu achava que nós também íamos ver o lado bom da mídia. Infelizmente, isso está demorando demais. E parece que já vai emendar na próxima temporada política nessa guerra sem fim, o que é muito ruim, eu acho. É uma opinião pessoal. Agora, eu sigo observando isso e fazendo o melhor que eu posso. Por exemplo, quando houve o problema lá na Petrobras, muita gente vira e fala, pô, é intervenção, é isso, é aquilo. Pô, o presidente teve lá as razões dele, o negócio do combustível. Eu tinha 2 formas de pensar. O presidente já falou que não vai privatizar a Petrobras. Então, é claro que é importante ter uma boa governança. Então, alertamos o presidente, olha, tem que ter uma boa governança. Ele falou, não, mas claro, eu quero renovar ali na frente. Vai expirar o contrato dele, eu quero trocar. Tudo bem, vai botar alguém lá. É uma ameaça à governança? Vamos ver. Por enquanto está acontecendo tudo dentro da lei direitinho. Vamos ver se vai ser uma ameaça à governança. Agora, o que aconteceu de lá para cá? Privatização de Eletrobras, autorizada, Correios, Banco Central Independente, novo marco fiscal, vem o gás natural na terça-feira que vem. Quer dizer, as reformas estão andando. Como é que eu ajudo mais o Brasil? Saindo, porque eu sou um liberal raiz, e houve uma ameaça de intervenção numa empresa que não vai ser privatizada, ou ficando e ajudando a agenda e o país a avançar. Abandonando um país com o conhecimento que eu tenho de tudo que aconteceu, desde os 5 bilhões, depois a fabricação de 1.500 ventiladores pulmonares por mês. No início, nós fomos lá, a economia foi lá ajudar, na época, o ministro da Saúde. O ministro da Saúde estava, às vezes, na televisão, explicando tudo para todo mundo, mas a logística não estava entregando. Então, nós fomos lá e vimos que eram 4 fábricas que produziam ventiladores automáticos, ventiladores pulmonares. O ministro da Saúde corretamente nos alertou, falou, olha, nós precisamos disso, porque senão os brasileiros vão perder vidas por causa de ventiladores pulmonares. Nós fomos lá e recuperamos uma empresa que estava quebrada, salvamos uma outra que era pequena empresa, demos grandes encomendas para empresas maiores e passamos de 250 ventiladores por mês para 1.500 por mês. Não faltou ventilador pulmonar durante a crise. Não tinha faltado. Agora tem essa recidiva aí, essa volta. Nós estamos tentando ajudar. Pô, baixamos impostos para 1.500 produtos médicos hospitalares, transferimos 300 bilhões em auxílio direto e outros 300 bilhões entre crédito,
redução de compulsório. Aliás, desculpe, as medidas monetárias passaram de 1 trilhão também do outro lado. As fiscais chegaram a 800 bilhões, as monetárias passaram de 1 trilhão. Usamos um espaço monetário que nós tínhamos e um espaço fiscal que nós não tínhamos. Usamos os dois espaços. E estamos o tempo inteiro. Eu cheguei pessoalmente a pedir ao secretário da Receita Federal para interromper qualquer exportação de ventiladores pulmonares. Entendeu? Que estavam sendo. O Brasil estava exportando ventilador. A crise subindo aqui, o Brasil exportando ventilador. Aí fizemos uma intervenção também nos aeroportos para impedir as exportações. Então, estamos fazendo o maior possível, de manhã, de tarde, de noite. Botei minha equipe dentro do Ministério da Saúde, naquela época, para ajudar a transferência de recursos, e o ministro, então, na época, dizia assim, não precisa, eu não estou com capacidade logística de fazer a entrega. Quer dizer, então, as narrativas têm que ser mais justas. Agora, o que eu digo é o seguinte, não vou sair no grito, não adianta ofender. Eu estou mais preocupado com os 200 milhões de brasileiros do que com os militantes que ficam atacando e inventando narrativas falsas. Não é assim. Eu saio se eu não puder ser útil ao Brasil mais. Seja por falta de confiança do presidente, seja porque nós estamos indo para o caminho errado. O nosso caminho é o caminho da prosperidade. Se começar a ir para o caminho da confusão, da desorganização da economia, não contem comigo para promover a desorganização da economia. Eu sou um crítico do dirigismo, eu sou um liberal, não sou uma pessoa que atingiu uma certa maturidade, no sentido de que eu não tenho vaidade, aspirações financeiras, eu já estou resolvido nisso. Eu quero ajudar o meu país. Eu vejo isso aqui como um compromisso com 200 milhões de brasileiros. E, evidentemente, dentro de um programa que eu acredito, e com a confiança de um presidente que eu acredito, e com o apoio de um Congresso que eu acredito, e com a ajuda da mídia de que eu acredito. Né? Se a resultante disso for negativa, eu ou vou ser demitido ou vou me demitir. Enquanto a resultante for positiva, eu sentir que eu estou ajudando, eu entro num supermercado, as pessoas me agradecem, às vezes falam, olha, nós rezamos pelo senhor, nós estamos sentindo o que o senhor está fazendo por nós, e isso me recompensa mais do que qualquer elogio. Não quero elogio de ninguém, eu quero ao contrário, eu quero uma cooperação nossa institucional. Não é a pessoa, é institucional. A pessoa não é importante, qualquer um de nós é uma paisagem. O importante é o país avançar na direção correta. Vacinação em massa. Primeiro, pelo aspecto de preservação e salvação de vidas. Segundo, para justamente garantir o retorno seguro ao trabalho no mercado formal e, ao mesmo tempo, garantir que os informais possam sobreviver. Um informal que está vacinado pode ir para o sinal, vender uma garrafa d'água, pode ir para a praia, vender um refrigerante, pode vender o churrasquinho de gato. Um informal não vacinado tem que trabalhar de manhã para ganhar o jantar, mas pode morrer por falta de vacina. Então, a medida número 1, a prioridade incontornável é vacinação em massa. Com isso, nós vamos criar justamente essa imunização do povo brasileiro para garantir justamente que a economia informal, não só a formal, está relativamente protegida pelos protocolos que já usam, mas a informal também volte. E aí esse desemprego em massa, que é o informal, na mesma hora recua e o Brasil vai voltando à normalidade. Eu acho que nós temos aí 5, 6 meses para isso acontecer, se tudo correr bem. Enquanto isso, nós vamos destravando as reformas. Com o Banco Central independente, nós impedimos que essa bolha de preços setoriais vire uma inflação generalizada. Com a âncora fiscal, nós damos a garantia que os juros não precisam subir tanto assim. Eles têm que subir, porque a inflação está subindo, mas eles não vão subir muito, exatamente porque nós temos a âncora fiscal. Ao mesmo tempo, com o protocolo para o futuro, nós damos ferramentas de gestão para prefeitos, governadores e até mesmo para nós mesmos, se formos atingidos por uma crise dessa no futuro. Esse recurso limitado que nós soltamos agora é exatamente para fazermos essa próxima fase, em que os próximos 4, 5 meses vem a vacinação em massa e vem o auxílio emergencial.
Lá no final, nós já estamos estendendo o bem para garantir emprego no mercado formal. Vamos criar justamente, com esses programas de crédito, Pronamp, e a carteira verde-amarelo que vem aí, nós vamos criar justamente o direito ao trabalho desses informais. Eles têm direito ao trabalho. Então, é vacinação em massa, para eles poderem trabalhar, e a habilitação, o direito ao trabalho. Porque a nossa legislação discrimina justamente os mais frágeis, os que têm menor nível de educação, os mais jovens que não têm experiência, os mais idosos. Esses são os 38 milhões de invisíveis, excluídos, que emergiram agora. E a narrativa política diz: o desemprego está muito alto. Não, eles sempre tiveram sobrevivendo por conta própria. Ninguém nunca olhou para eles. Nós devemos a ele o direito ao trabalho. Eles têm direito a trabalhar sem ser perseguidos, sem ser discriminados. Eles têm direito ao microcrédito. Eles têm direito ao registro de trabalhadores verde e amarelos. Eles têm direito a receber auxílios. Nós vamos fazer um programa também para eles. Então, esse fortalecimento dos programas sociais é a nossa agenda. Saúde, emprego e renda. Isso vem nos próximos 4 meses, está vindo. Toda hora vai ter coisa, toda hora está vendo. Vocês estão vendo. Veio aí agora o auxílio emergencial autorizado e vem novas medidas. Vem a extensão do Pronamp, para o crédito para pequena e média empresa, vem o auxílio emergencial, vem o BEM, vem a antecipação dos salários e aposentadorias de pensionistas e aposentados, já veio a antecipação do abono salarial. Ali na frente, nós vamos aterrissar o Renda Família, o Bolsa, esse programa, esse auxílio emergencial. Não confundam as coisas. O auxílio emergencial é para a pandemia. Para a pandemia. Se a pandemia continuar conosco, aí nós temos que falar de novo de auxílio emergencial lá na frente. Mas se a pandemia for embora, acaba o auxílio emergencial e quem está no Bolsa Família volta, talvez não mais para o Bolsa Família, e sim para o Renda Brasil, que nós já temos também pronto, e a política é que vai dar o timing da reforma. Vem a reforma tributária. Será aprovada a reforma administrativa. Eu tenho confiança nesse ímpeto reformista do nosso Congresso. E eu quero terminar agradecendo de novo ao Congresso, que tem destravado essa pauta de reformas que foi travada por razões justas durante a pandemia e por razões menores durante a guerra política. Por uma disfuncionalidade. Essa pauta estava travada porque havia uma aliança de centro-esquerda controlando uma pauta quando a maioria dos eleitores brasileiros se revelou de centro-direita.